Queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. É uma alegria imensa estar junto aqui com a família da fé para mais um domingo, nós adorarmos ao Deus Criador de todas as coisas, aquele que é o único digno de receber a nossa adoração. E gostaria de convidar a amada igreja nesse momento a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versos 1 até o 15. Iremos fazer leitura alternada desses versos. Eu iniciarei lendo os versos ímpares e convido a igreja a ler os versos pares. Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versículos 1 até o 15. Assim diz a palavra do Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ide, pois, depressa e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Eu gostaria de chamar a atenção da amada Igreja do Senhor para os versos 11, 12, 13, 14 e 15. Perceba, meus amados irmãos, que nesses versos, Jesus, nos versos anteriores, no verso 7, para ser mais específico, Jesus dá uma missão aos seus discípulos. Só que nos versos 12, 13, 14 e 15, nós vemos uma outra contrapartida. Nós vemos Satanás também enviando seus emissários para anunciar uma terrível mentira, que Cristo não tinha ressuscitado, que o corpo dele havia sido roubado. Perceba que os mesmos principais sacerdotes que pagaram a Judas, o traidor, para levar Jesus à morte, agora paga a soldados romanos para que mintam. E essa é uma grande comissão do diabo, é espalhar mentiras ao invés da verdade. Amada Igreja do Senhor, gostaria nesse momento de convidá-la a se colocar de pé,
Nós estaremos louvando ao Senhor com o hino 93 do inário Novo Cântico, Firmeza na Fé. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe pôs a faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz do temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Do nada. Aqui estamos, Senhor, como povo teu, comprados pelo sangue de Cristo ali na cruz, selado com pacto de sangue. Estamos aqui como igreja tua, Senhor, para bendizer o teu nome. Te pedimos, Pai, que através do teu Espírito tu guie este culto. Fale conosco, Senhor, através da exposição da tua palavra, através dos louvores, e transforma os nossos corações. Assim nós oramos através de Cristo, nosso Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Queridos irmãos, dando continuidade à nossa liturgia, abramos nossas Bíblias agora no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Versículos de 13 a 22. João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Versículos de 13 a 22. Os irmãos acompanham a leitura que eu farei desse texto. Evangelho de João, capítulo 2. De 13 a 22. Diz assim: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou a mesa e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito:
o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Até aqui. Queridos irmãos, a perversão da religiosidade. É isso que o Senhor Jesus Cristo combateu, e é isso que através da sua vida ele combate até hoje. Através da sua vida, porque ele está vivo. Ele ressuscitou de fato. E ele governa toda a realidade através do seu Espírito e daqueles que são chamados para servi-lo. Nós somos os responsáveis para que isto aqui que nós fazemos não seja mera atitude religiosa. Nós somos os responsáveis para que a nossa vida não se torne um templo completamente vendido às coisas desse mundo. Nós somos os responsáveis, através do Espírito Santo de Deus, de manter a casa dele em ordem. A casa de Deus, que é uma casa de oração. Ele faz referência ao lugar da adoração, mas principalmente faz referência ao ajuntamento das pessoas que hoje são chamadas pelo Espírito e que são habitadas por ele, e que é o verdadeiro templo, o corpo de Cristo. Por isso que ele disse: vocês vão destruir essa casa e em 3 dias eu reconstruirei. O seu corpo ressuscitou, fazendo com que agora o corpo de Cristo reunido em todos os lugares seja o local verdadeiro da adoração. E nós não podemos permitir que o pecado, ele, de alguma maneira, faça com que o local verdadeiro da adoração, que é o corpo de Cristo reunido, se torne um local onde ele não é glorificado. Se torne um local onde ele não é adorado. Isso acontece primeiro em nós, como pessoas, no templo do nosso coração, e depois, por extensão, no lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Deus nos chama, então, através da sua palavra, a literalmente sondar os nossos corações e a perguntar: qual tem sido minha atitude diante de Deus? O templo que eu sou eu, do Espírito, será que está cheio de cambistas? Cheio de pecado? Ou será que nós, como filhos de Deus e pelo Santo Espírito, podemos ter sido purificados por Ele e nos apresentarmos como o corpo de Cristo, purificado? A nossa adoração aqui é uma adoração que você está aqui de coração, de fato e de verdade, ou você está com preocupações lá fora? Com outras coisas, talvez com a sua semana, talvez com as dificuldades, talvez com o que você deixou de fazer agora. Não pense que o Senhor Jesus Cristo não conhece a adoração que está sendo feita aqui, agora. Assim como ele conhecia aquela adoração que estava sendo feita lá, naquele momento. Perversão do local de adoração. E hoje ele nos chama a nos arrependermos e a nos entregarmos a ele, purificados, para o adorarmos em espírito e em verdade, da maneira como ele deseja. Por isso nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar, pedindo que Deus nos purifique. O Senhor Jesus Cristo é o único que pode purificar o nosso coração e purificar o local da adoração dele. É só ele que pode fazer isso. É só ele que pode expulsar o pecado da nossa vida. É só ele que pode verdadeiramente nos apresentar a Deus purificados, para que então prestemos um culto agradável a ele e vivamos de acordo com a sua palavra. Feche os seus olhos, nós vamos agora nesse momento clamar a Deus, pedir que ele nos abençoe e nos oriente, pedir para que ele verdadeiramente, com a sua palavra e com o seu Espírito, nos limpe, para que nos apresentemos a ele purificados. E logo depois
desse minuto silencioso de oração, peço que nosso irmão Marlos faça uma oração a Deus, agradecendo pelo perdão que nós temos em Cristo Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela tua casa, por esse domingo, pelo dia do Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de louvar o teu nome e de pedir perdão também, Senhor, pelos nossos pecados. Sabemos, Senhor, que somente o Senhor Deus, através do seu sacrifício mais perfeito na cruz, nós podemos, através dele, Pai, pedir perdão pelos nossos pecados e pedir, Senhor, que o Senhor cuide de nós, cuide das nossas famílias e que no dia de hoje, Pai, o Senhor possa nos receber na tua casa e através, Pai, desse encontro, do culto, que nós pedimos, Pai, que seja abençoado. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe nesse momento a mensagem que será trazida. Abençoe o pregador, que ele não possa aumentar nem diminuir, mas seja fiel à tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor esteja agora, Pai, nos sondando. E nós somos totalmente imperfeitos, até mesmo na hora de pedir, de orar e de agradecer. Mas que o Espírito Santo possa também, Pai, nos sondar agora e nos trazer, Pai, trazer ao conhecimento do Senhor aquilo que nós precisamos, naquilo que nós queremos louvar e assim, Pai, o Senhor possa conduzir o culto. Abençoe agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, vamos nos colocar em pé e entoar o hino número 177, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador.
Assim diz a palavra do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai as portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Amém, irmãos. Amados irmãos, quero ler para os irmãos aqui uma narrativa de anotação desse texto que vai nos ajudar a compreender um pouco dessas palavras. Nesse hino, o exército exalta a vitória de Deus sobre o inimigo, enquanto ele volta para Jerusalém. Primeiro, Deus é proclamado como Senhor do universo. Depois, à medida que a procissão se aproxima da cidade santa e de seus recintos sagrados, os cantores indagam sobre os requisitos para entrarem na presença de Deus. O final dos Salmos personifica as portas e os portais, quando eles são solicitados a se abrirem para receber e celebrar o retorno e a vitória do Senhor. O salmo pode ser entoado pelos cristãos para celebrarem o seu guerreiro divino, Jesus Cristo, que entrou no supremo santo lugar, o céu. Somente Jesus está qualificado para ascender ao céu, e a Ele é o Senhor vitorioso, para quem as portas se abrem. Eu fiz questão de ler essa parte para os irmãos, porque a pergunta aqui que nós devemos nos fazer e destacar é no versículo 4 e o 5, que nos lembra que devemos estar limpos de todo o coração e viver uma vida plena para a glória de Deus e não para a nossa glória. Meus irmãos, você está pronto para estar diante do Senhor? Vocês têm se preparado, meus irmãos, para ficar diante de Deus, do nosso Senhor, protetor, Salvador? Nesse momento, meus irmãos, nós conduziremos agora louvores e cânticos à adoração do nosso Senhor. E é nesse momento que eu peço à amada igreja que se coloque de todo o coração para louvar a Deus. Eu quero convidar os irmãos que possamos em pé entoarmos cânticos de louvor ao nosso Senhor, a esse Deus que é único, verdadeiro, para a adoração nossa. O primeiro cântico será Deus Supremo és.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus e perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que vai se cumprir tua palavra, Senhor. Sei que vai se cumprir tua palavra, Senhor. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesse momento. Nos debruçamos, ó Pai, sabendo de nossa incapacidade, sabendo, Senhor, de nossa impossibilidade, ó Deus, de louvar o Senhor da forma adequada. Sabendo, Senhor, que não merecemos o Seu olhar, que não merecemos, Senhor, nada que o Senhor tem nos dado. Mas o Senhor tem sustentado a Sua igreja, ó Deus. O Senhor tem sustentado o Seu povo, ó Pai. O Senhor tem livrado o Seu povo do mal. O Senhor tem nos dado saúde, Senhor. Nos tem dado abrigo, ó Pai. O Senhor tem garantido o nosso dia, Senhor. E isso, Senhor, é mais do que nós merecemos, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, continua conosco. Continua, Senhor, abençoando esse culto. Que aqui seja dito aquilo que o Senhor deseja, ó Pai.
que seja o pregador instrumento do Senhor, e que nós possamos, ó Deus, ter a palavra aplicada em nossas vidas, ó Senhor. Essa é a nossa oração, é o nosso desejo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. A igreja pode se sentar. Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias agora em Atos capítulo 6. Preparando-nos para a mensagem desta noite, Atos capítulo 6, de 8 a 15. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 8 a 15. Esse será o texto utilizado como base para a mensagem dessa noite. Acompanhe a leitura que eu farei do texto. Diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiram com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pela qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Até aqui. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós temos a Tua palavra aberta em nossa frente e carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreendê-la, para que ela, então, sendo explicada a nós com fidelidade, seja semeada em nosso coração e ela frutifique. Frutifique em fé, frutifique em obras. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Como temos feito exposições no livro de Atos dos Apóstolos, nós já iniciamos então o capítulo 6 e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito desse trecho que acabamos de ler. Como eu tenho mencionado aqui todos os domingos, quando Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele tem uma missão clara de mostrar que através do poder do Espírito e da palavra, ou poder do Evangelho, as pessoas que estavam se convertendo, elas eram instrumentos de Deus para que mais pessoas então pudessem ser convertidas. Ou seja, o testemunho da igreja e o poder da igreja, através do testemunho da palavra, fazia com que as pessoas então também conhecessem o Deus verdadeiro e, crendo nele, passassem a servi-lo. No entanto, Lucas, quando registra, ele registra tanto o crescimento da igreja, a sua expansão, quanto registra os problemas que vão surgindo, externos e internos. Ou seja, a expansão da igreja traz problemas para ela. Isso é inequívoco, mas pode trazer problemas externos de perseguição e problemas internos, e nós vimos os problemas internos meio que modelados no caso de Ananias e Safira, que eram pessoas que não eram sinceras, mas que estavam no meio da igreja, e também vimos o caso das pessoas que não estavam sendo atendidas na distribuição diária dos pães, e os apóstolos então, no texto anterior, fizeram o quê? Eles instituíram os diáconos para cuidar dessas pessoas, para que elas não ficassem sem assistência. Esse é então um tipo de relato que Lucas está fazendo. Ele está indo e voltando. Ele está mostrando a igreja crescendo, as bênçãos do crescimento da igreja, mas também a igreja enfrentando problemas e dificuldades que são naturais do seu crescimento. E agora, ele quer mostrar que aquilo que estava acontecendo em Jerusalém com os apóstolos também começaria a acontecer com as pessoas que estavam fora do círculo dos apóstolos, que é o caso de Estevão.
Estevão é um helenista, ou seja, ele é um judeu de fala grega. Essa é a ideia de helenista. Ele é um judeu de fala grega e que agora ele foi eleito diácono pela igreja, nós vimos isso na semana passada, mas que vai começar a experimentar perseguição nas sinagogas desses locais onde há judeus, mas que falam os seus idiomas locais. Lembre-se, nós estamos um pouco depois do Pentecostes, que foi a reunião dos judeus que vieram de todas as partes do Império Romano para poderem ali adorar a Deus e celebrar a festa. Então, agora, depois de terem visto a descida do Espírito, depois de terem percebido os apóstolos fazendo grandes sinais e maravilhas, uma conversão de judeus que nunca havia visto antes, esses homens e mulheres começam a voltar para suas regiões. E lá onde eles estão, começarão a experimentar as bênçãos do crescimento e da expansão da igreja através do testemunho e também a perseguição que acompanha. Então diz assim o texto, Estevão 8. Cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então você percebe que Lucas quer nos fazer referência a Estevão como alguém que está quase que com um ministério apostólico. Nós vimos que em Atos é registrado que quem realizava prodígios e sinais eram os apóstolos, e somente eles. Então, o que Deus quer fazer conosco aqui olhando para esse tema e olhando para a forma como Lucas o registrou? É que a expansão do evangelho estava acontecendo sob a autoridade apostólica com Estevão. É isso que ele está fazendo. E nós vamos ver que ali na frente o caso de Filipe será o mesmo. A expansão apostólica, a expansão do evangelho está acontecendo sob a autoridade apostólica. Então Estevão é alguém usado pelo Santo Espírito para realizar as mesmas coisas que os apóstolos realizaram em Jerusalém. Mas agora Estevão em outra localidade. Por quê? Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão. Então agora você percebe que Jerusalém não é mais o foco de Lucas. Lucas vai começar a mostrar o evangelho se expandindo de maneira que nós vamos ver Deus realizando maravilhas através de homens debaixo da autoridade apostólica, mas em outros lugares. Só que esses homens e essas mulheres sofrerão perseguição. Irmão, aqui já está uma grande lição para nós que estamos aqui hoje. A expansão do evangelho é requerida através do nosso testemunho. Não importa onde Deus nos tenha colocado, não importa o que Ele tenha feito que nós façamos, onde quer que nós estejamos, nós somos chamados para testemunhar do evangelho. Estevão podia muito bem chegar na casa dele e falar: mulher, fui eleito diácono lá em Jerusalém, acredita? Olha que bênção. E agora, Estevão? Agora eu vou só servir as mesas. Agora eu vou ter que cuidar das viúvas helenistas que estavam sendo desassistidas. Mas Estevão não faz só isso. Estevão prega o evangelho. Estevão está preocupado com a expansão da mensagem que salva pecadores. E é o mesmo Espírito que estava sobre Estevão, não da mesma maneira, porque nós temos visto que o Espírito Santo, ele fortalecia os apóstolos de uma maneira distinta, porque eles tiveram um ministério distinto, porém da mesma maneira que nós temos o Espírito, eles também tinham, para que a mensagem do Evangelho chegue aonde ela precisa chegar. E onde que ela precisa chegar? Onde você está. É ali que ela precisa chegar, irmão. É onde Deus te colocou. É ali que a mensagem do Evangelho tem que ser pregada. Onde quer que Ele tenha colocado você. Não importa o lugar. Não importam as circunstâncias. Você precisa ser uma testemunha do Evangelho. Você foi chamado para isso. Estevão havia entendido isso. Só que, ao mesmo tempo, como nós acabamos de ver na aula da escola dominical, você provavelmente enfrentará oposição. Porque é isso que o Evangelho traz, irmãos. Quando o Evangelho é vivido como testemunha mesmo,
ele causa basicamente duas reações. E nós vimos isso hoje na escola dominical, mas temos visto isso no livro de Atos. Ou ele ganha a simpatia do povo, e nós vimos a igreja vivendo pelo evangelho e pelo poder do Espírito, ganhando a simpatia do povo. Natural. Ou ele causa repulsa e causa perseguição. Pessoas que se sentem ameaçadas pelo poder do evangelho e que de alguma maneira querem nos perseguir e nos ameaçar por causa dele. São as duas reações mais comuns ao evangelho. Foi o que nós tentamos na aula de escola dominical resumir. Ou você, com o seu testemunho, aproxima as pessoas de Deus, porque as pessoas olham para você e veem em você uma pessoa de Deus. Então elas, mesmo que não creiam nesse Deus, elas olham para você e dizem, não, aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Ela quer servir a Deus, eu conheço. Isso é ter simpatia. Ou as pessoas vão olhar para você e de alguma maneira elas vão te escrachar, de alguma maneira elas vão te perseguir, de alguma maneira elas vão se incomodar com o testemunho que você tem dado. Agora, o que é impossível de acontecer é que nós sejamos apáticos. Porque não existe em cima do muro. Nunca existiu. Nunca existiu. Ou nós contamos com a simpatia das pessoas pelo nosso testemunho, e isso pode acontecer até simultaneamente falando. Alguns contam com a simpatia, outros desejam persegui-lo, outros desejam prejudicá-lo. E como nós vamos ver no texto, não haverá limites para que haja essa perseguição. Não haverá. Dependendo do testemunho que nós estivermos dispostos a dar, as pessoas que odeiam a Deus e o Evangelho vão fazer de tudo para fazer coisas contra nós. E não sei se você percebeu, mas toda a liturgia nos cânticos hoje falava sobre firmeza. Firme nas promessas, firmeza na fé, foi os dois cânticos que nós cantamos. Essa é uma outra aplicação, irmãos. Vai ser necessário firmeza da nossa parte. Vai ser necessário. Vai ser necessário fincarmos o pé no Evangelho, conscientes que poderemos sofrer, mas sofreremos em fidelidade a Deus. Esses são os verdadeiros cristãos. Eles sofrerão em fidelidade a Deus. Então esses homens se juntam contra Estevão e desejam de alguma maneira fazer mal a ele, demovê-lo da ideia, mas Estevão não fala por si. Estevão fala por causa do Espírito e da graça. Olha só, 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pela qual ele falava. Esse é o sonho de todo mundo que testemunha do Evangelho. Não é que nós nos tornamos tão bons em apologética. Apologética é uma matéria que fala sobre defesa do Evangelho. Não é que nós nos tornamos tão bons em apologética que ninguém que vem conversar com a gente consegue argumentar e consegue ganhar da gente num argumento. Aí você chega e fala, não, cara, comigo não tem essa. Alguém vem falar comigo, eu já destruo a pessoa na hora. Você não entendeu o que o texto está dizendo. Você não compreendeu o que o texto está enfatizando. Não é isso que está acontecendo. Estevão é aquele que testemunha do Evangelho pelo poder do Espírito. E por causa do poder do Espírito, as pessoas não conseguem pegá-lo. Porque ele confia no poder do Espírito no testemunho. Porque ele sabe que ele depende da graça de Deus para testemunhar. Ele não é autossuficiente nisso. Ele reconhece que ele pensa, Senhor, se eu não for pela tua palavra e pelo teu poder, jamais essas pessoas conhecerão a verdade. Jamais. E é assim que eu e você também testemunhamos. Nós testemunhamos pelo poder da palavra e do Espírito. Nós não desejamos converter as pessoas com os nossos argumentos. Ninguém pode fazer isso. Como nós temos visto no livro de Atos, é Deus, pelo poder do Evangelho, que transforma pecadores. E como nós vimos literalmente na semana passada, o versículo 7 havia enfatizado. Os sacerdotes que armaram a traição de Jesus e que até fizeram a suborno das pessoas para dizer que Jesus não havia ressuscitado,
são esses sacerdotes que, pelo poder do Evangelho e do Espírito, se convertem aqui em Atos. São os mesmos. Deus transforma inimigos em servos. É isso que ele faz. Só pelo poder dele, só pela graça dele. Não há nada que nós possamos fazer nesse sentido. Então Estevão sabia disso e confiava nisso. Bom, obviamente que é impossível de lutar contra Deus. Óbvio. Lutar contra Deus é impossível. E você vai perceber no livro de Atos as pessoas tentando atingir quem? Os filhos de Deus. Porque elas não conseguem lutar contra Deus. Então, esses homens dessa sinagoga, eles não conseguem convencer Estevão. Eles não conseguem olhar para Estevão e persuadi-lo. Porque ele falava pelo poder do Espírito. Então eles precisam fazer alguma coisa, porque o Espírito eles não conseguem destruir. Então, 11. Subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, o arrebataram levando-o ao sinédrio. Aqui encaixa muito bem o texto que nós lemos de João capítulo 2, de Jesus expulsando os cambistas. O local da religiosidade que deveria assegurar a verdade é o local que se transforma em um antro de mentiras. O local que deveria prezar pela verdade e pelo bom testemunho é o local que se transforma em suborno e falsa testemunha para destruir alguém. Quem poderá entrar no templo do Senhor? Salmo 24, que nós também lemos. Quem se apresentará? O Rei da Glória está lá. Como que nós nos apresentaremos a Ele? O que é limpo de coração. O que não fala dolosamente. Quando Deus limpa nosso coração, nós já não podemos mais viver no pecado, irmãos. E o sinédrio e todo o sistema religioso da época estava infestado de pecado. O Senhor Jesus Cristo fez 2 vezes o que ele realizou no texto de João 2. Uma no começo do seu ministério e outra no fim do ministério. Ele é aquele que vem limpar a casa de Deus. Essa é a ideia. Ele é o único que pode nos purificar. Mas os homens, pelas suas artimanhas e pelos seus pecados, fazem com que pessoas que não têm culpa alguma se tornem réus culpados. Num julgamento completamente despropositado e completamente infiel. No julgamento doloso. Aonde? No local onde a verdade deveria ser a primazia. Apresentaram testemunhas falsas, 13, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. O texto de João 2. Se destruir o templo, em 3 dias eu reconstruo. As pessoas provavelmente pegaram e deturparam o que Jesus havia dito, e provavelmente Estevão realmente pregava que os dias daquele templo estavam contados, porque ele estava, porque o Senhor Jesus disse em Mateus 24, e o sermão profético que nós chamamos, que o sistema religioso que estava completamente pervertido estava fadado ao fracasso, e Deus destruiria aquilo, o que aconteceu em 70 depois de Cristo, com a invasão de Roma a Jerusalém. Assim como no Antigo Testamento, Deus havia enviado Nabucodonosor e a Babilônia para destruir Jerusalém. Assim como havia enviado a Assíria para destruir o Reino do Norte. Mais uma vez o povo de Deus se perde na sua incredulidade, se perde nos seus pecados, não se arrepende, não volta-se para Deus. E Deus tem que usar de pesada disciplina. E aqui o pior dos pecados tinha sido cometido. Eles tinham crucificado o Rei da Glória. Se você pensa em julgamentos injustos dessa vida, pensa no julgamento mais injusto de toda a história, o julgamento de Jesus Cristo. Um homem inocente, que não havia cometido pecado algum contra ninguém, foi condenado a uma morte horrorosa.
É isso que o pecado faz conosco, irmãos. O pecado perverte de tal maneira o nosso juízo que é capaz de nós crucificarmos o Senhor Jesus Cristo. Um homem bom e inocente que só deseja a nossa salvação. E é capaz de nós crucificarmos essa pessoa. É capaz de transformarmos o templo do Senhor, que é um local de adoração e de oração, em comércio. E se eu falar sobre isso aqui, eu tenho certeza que na sua mente vem muitas coisas do nosso tempo. Do nosso próprio tempo. Pessoas que usam o nome de Deus e a religiosidade do povo para extorquir outros. Meu querido irmão, eu e você precisamos entender que o Senhor Jesus purifica a religiosidade do povo. Ele purifica a nossa religiosidade. O que esses homens estão fazendo é acusar Estevão de uma verdade pervertida, mas de uma verdade. Deus, através de Cristo, purifica a nossa adoração. Ele purifica a sua casa. É isso que ele faz. E por purificar, meu querido irmão, eu e você precisamos sempre nos perguntar: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Porque você precisa compreender que ou você vai viver pelo testemunho do poder do Evangelho e do Espírito, ou você vai rejeitar essas coisas. Não há meio caminho. Não há. Ou você entende o que é o Evangelho e crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, que purifica a sua vida, purifica a sua adoração, para que você se apresente ao Rei da Glória inculpável, purificado, para que possa agora prestar culto a Ele, obediência a Ele. Ou você vai olhar para essas coisas e vai virar as costas e vai querer viver a sua vida. Mas só o Senhor Jesus Cristo purifica a nossa adoração. Só Ele transforma uma casa completamente habitada pelo pecado, que é o nosso coração, em templo do Espírito. Só Ele faz isso. E é necessário que eu e você saibamos dessas coisas. É necessário que eu e você, inclusive, tomemos uma atitude com respeito a isso. Você entende o Evangelho e o que é testemunhar do Evangelho? Do Espírito Santo ter alcançado sua vida e ter transformado você, para que agora você possa adorá-lo, apresentar-se diante dele. É isso que Estevão está fazendo, ele está testemunhando para aquelas pessoas, mas aquelas pessoas olham para Estevão e veem uma ameaça, enquanto eu e você deveríamos olhar para Estevão e vê-lo uma testemunha. E é isso que o texto vai terminar nos dizendo. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Nossa, que estranho, pastor. Eu também acho. Eu também acho estranho. Como assim? Eu não sei. Eu não sei. Mas o fato aqui é que a aparência ou o aparecimento angelical na Escritura, ele sempre tem duas reações possíveis. Ou as pessoas caem em adoração, vamos dizer assim, ou elas ficam apavoradas de terror. É uma das duas coisas. É uma das duas coisas. Ou os eventos sobrenaturais fazem com que você se volte ainda mais para Deus em adoração, reconhecendo quem Ele é, ou eventos sobrenaturais vão fazer você morrer de medo. Vão fazer você se afastar ainda mais desse Deus. Pense, meu querido irmão. O rosto de Estevão aqui agora, aparecendo como um anjo, era também uma autenticação divina que ele era um emissário, porque é isso que os anjos são. São emissários divinos. Essa é a ideia. A ideia de que Estevão aqui agora, ele está colocado numa posição de testemunho e que Deus está mostrando para o sinédrio que ele é um agente autorizado. Lembre-se do caso onde eles foram
libertos, os apóstolos foram libertos da prisão por um anjo de maneira extraordinária. E quando eles foram para o Sinédrio nem os questionou sobre isso. Quer dizer, só Gamaliel que falou, olha, se isso aqui for de Deus, vocês estão lutando contra Deus. Agora, escancaradamente, Deus faz com que o Sinédrio enxergue um evento sobrenatural, para mostrar, vocês estão continuando no erro. Vocês estão matando os meus emissários. Por isso que o rosto de Estevão agora fica brilhado, ou com a transfiguração de um anjo. Porque Deus está autenticando a mensagem de Estevão e está promovendo juízo no meio do Sinédrio. Irmão, vou falar uma coisa para você. Os grandes feitos de Deus são para confirmar a nossa fé ou para nos afastar ainda mais de Deus, irmãos. Os grandes milagres do Senhor. Porque eu já mencionei isso daqui e eu vou dizer de novo. Milagre não converte ninguém. Ninguém. Não é esse o papel dos milagres. Eles não convertem pessoas. Eles confirmam a fé que já está lá, ou eles, de alguma maneira, causam ainda mais endurecimento a quem presenciou os milagres. É só você olhar para a história do povo de Israel no Antigo Testamento. Quantos viram o mar aberto do povo de Israel? Quantos que foram que viram? Todos. Todos. Todos passaram pelo mar aberto. Todos. Quantos permaneceram na incredulidade? Muitos. Quantos viram o maná descer do céu? Todos. Todos viram. Quantos permaneceram na incredulidade? Muitos. Eu posso contar todas as histórias bíblicas para você aqui agora. Todas. De eventos extraordinários de Deus realizando. E os eventos só separavam os crentes dos incrédulos. Porque para aquele que não crê, os milagres do Senhor Jesus Cristo são evidências da nossa incredulidade. Pense, meu querido irmão. Quantas vezes você pode olhar para a sua própria vida e atestar que Deus realizou um grande milagre nela? Eu creio que você, com sinceridade, pode pensar em alguns eventos próprios. Com sinceridade. Talvez você pense que é ordinário, é comum estarmos aqui respirando, né? Pode ser que você pense nisso. Mas, dentro da perspectiva de que nós acabamos de falar, qualquer coisa que Deus realize a nosso favor seria um milagre. Mas pense em um evento extraordinário mesmo. Uma coisa assim, uma cura de uma doença, um acidente, coisas que nós sempre reputamos como milagres. Eles te aproximaram de Deus ou eles te afastaram de Deus? Você tem que raciocinar sobre isso, meu irmão. Quando Deus realiza um evento extraordinário, Ele te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? Talvez você faça a única coisa, nossa, graças a Deus, graças a Deus. Mas você não pede perdão dos seus pecados. Você não o serve, você não o adora. Você reputa, talvez, que Deus tenha feito alguma coisa, mas você não responde em obediência, em fé. Os eventos extraordinários que acontecem na realidade toda, eles não produzem fé. Eles confirmam fé. Ou incredulidade. No caso do Sinédrio, vocês vão perceber na semana que vem, quem estiver por aqui, né? Quem não estiver visitando a gente e tal, quem estiver aqui semana que vem vai perceber que confirmou a incredulidade do Sinédrio. A incredulidade. Porque depois Estevão é apedrejado. Imagina. Ele pregou o evangelho e testemunhou, falou para aqueles homens o que eles precisavam ouvir, e no fim, eles ficaram tão irados com Estevão que o levaram para fora da cidade e o apedrejaram. Morreu. O jovem diácono Estevão, por testemunhar da sua fé. Martírio.
E aqui vem uma próxima e última lição. Quantos de nós estamos dispostos a testemunhar de Cristo até o fim, com firmeza na fé? Porque creia, meu querido irmão, se você no seu coração e na sua vida se propuser a testemunhar do Senhor Jesus Cristo, você vai sofrer retaliação. Você vai sofrer perseguição. Você vai sofrer. Porque é isso que o testemunho do Evangelho causa no mundo. As pessoas não podem matar o Senhor Jesus Cristo. Não, elas vão matar quem serve ao Senhor Jesus Cristo. Elas não podem atingir a Deus, mas elas podem atingir a nós, a nossa família, a nossa liberdade, os nossos bens. Mas o que é mais importante para nós? O testemunho do Evangelho ou essa vida passageira? Estevão nos é um exemplo, irmãos, de alguém que não teve medo em testemunhar. Porque ele sabia que aquele testemunho ia trazer sofrimento para ele. E eu e você também precisamos saber disso. O nosso testemunho vai trazer sofrimento para nós. Mas o que Deus deseja de nós é perseverança, firmeza até o fim. O que Deus deseja de nós é que nós estejamos tão preenchidos pelo seu Espírito, tão cheios de graça e do poder do Espírito, que as pessoas olhem para nós e não vejam anjos. Que as pessoas olhem para nós e vejam a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Que as pessoas olhem para nós e vejam alguém que literalmente se entregou totalmente ao Senhor Jesus. E agora, testemunha dele. E tenha certeza, sofrerá por causa disso. Mas também tenha certeza de que assim como Estevão, e nós veremos isso ali, viu o Senhor Jesus Cristo na glória, tem o perdão e a bênção do Rei da glória. Porque sabe que será recebido nos portais eternos pelo Rei da glória. Essa é a nossa certeza. É isso que deve nos mover aqui. E é isso que deve nos levar a sermos testemunhas fiéis até a morte, não importando as consequências. Que bênção será, irmãos, se nós, cheios de graça e do poder do Espírito, na nossa vida, onde quer que Deus tenha nos colocado, testemunharmos do Evangelho. Vamos sofrer retaliações, vamos sofrer problemas. Talvez falsas testemunhas se levantarão para nos prejudicar. Mas a palavra permanece para sempre. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Rei da Glória nos aguarda. Todos aqueles que testemunharam aqui fielmente serão recebidos na eternidade pelo Rei da Glória. Essa é a promessa que Ele nos deixou. Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, Rei da Glória, nós nos colocamos agora diante de Ti. Na verdade, Senhor, culpados por causa dos nossos pecados, porque por vezes nós Te desobedecemos, falhamos, e pode ser que o nosso coração esteja cheio de pecado. No entanto, nós Te louvamos porque somente o Senhor nos purifica. Somente o Senhor Jesus Cristo causa uma transformação tal em nossa vida que de inimigos nós passamos a servos, que de perseguidores passamos a perseguidos, que de pessoas que tinham uma vida completamente distante de Ti são aproximados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. E agora o Senhor nos comissiona a viver testemunhando. Tem misericórdia, Pai, porque o testemunho causará danos em nossa vida, certamente. Se nós vamos viver fiéis a Ti, nós de alguma maneira experimentaremos algum tipo de problema,
algum tipo de perseguição, algum tipo de dificuldade. Nós rogamos, ó Pai, que a nossa conduta e aquilo que pregamos transforme as pessoas. Essa é a nossa intenção. Mas nós te pedimos também firmeza, se caso fomos vilipendiados, humilhados, tratados mal. Nós também te pedimos, ó Pai, que pelo poder do Teu Santo Espírito, nós permaneçamos fiéis até o fim, para que sejamos recebidos na glória pelo Senhor da glória. Tem misericórdia do Teu povo, ó Pai. Ajuda-nos. É do poder do Espírito e da graça que nós precisamos para testemunhar do Teu Evangelho. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Recebam a bênção. Que o soberano Pai que nos elegeu e seu amado Filho que nos resgatou e o Santo Espírito que nos regenerou estejam conosco para a glória do seu nome, a expansão do seu reino e a edificação do seu povo hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem assentar-se.